Olá, senhoras e senhores. Vamos ver agora se a internet melhora e nos ajuda, que estava falhando muito. Agradeço quem está aí, quem voltou. Agradeço também quem está chegando. Estão me escutando bem? O áudio tá bom? Dá um joinha aí, coraçãozinho, compartilha. Vamos falar sobre resiliência. Eu sou o Robson Amushi, do Resiliência Humana, o criador, e a gente vai falar com a Isabela Camargo. Vamos ver se ela chega aqui. Ainda não. Acho que agora sim. Estão me escutando bem aí? Tá bom. Isabela ainda não entrou, acho que é a internet dela lá que tá falhando mesmo. Dá um oizinho aí, Isabela. Enquanto ela não entra aí, quem quiser fazendo perguntas, alguma coisa, boa noite para quem está chegando, vou tentar chamá-la de novo. Vamos lá ver agora. Não está conseguindo. Para quem não sabe, está perguntando o que significa resiliência. Resiliência, ontem eu tive uma definição, deixa eu ver se eu consigo pôr a Isabela aqui, que aí a gente já fala sobre isso, que ela dá também a definição dela. Ali a churrasqueira para quem for vir na minha casa algum dia. Isabela, não acho você aqui não. Agora achei. Agora vai, hein? Agora vai, com churrasco e tudo. Você viu aqui a churrasqueira, não? Opa! Resiliência já até aqui na live. É isso aí. Ontem também tive esse problema. Acho que a internet está saturada. O Instagram também é uma novidade. Deve estar sendo um desafio para eles segurar. Eles também estão sendo que ter resiliência. Eu atendo duas pessoas lá do grupo do Facebook e Instagram e eles estão sofrendo também numa pancada, que eles estão sendo a base e a segurança de todo mundo aí de como estão à prova também. Então é uma coisa muito interessante que não é só a gente. Até os que estão ganhando dinheiro estão sofrendo. E aí tem uma pessoa que está perguntando aí sobre o que é resiliência. Ontem eu fiz uma Isso. live com o Dr. Décio e foi muito interessante que ele deu uma nova definição para resiliência. Ah, A definição que ele falou é se fuder, ter um problema, superar esse problema e depois a vida ser muito melhor do que antes. perfeito. Entendeu? Um novo resiliência vem do termo da física, que é um objeto se deformar e após ele sofrer alguma agressão ou torção, ele voltar ao estado natural sem danificar as propriedades do metal, da peça. Então a gente trouxe para a psicologia que é a gente enfrentar adversidades, problemas, dificuldades e caminhar ainda e sair lá do outro lado feliz em busca do nosso objetivo. E o Dr. Décio trouxe ontem que talvez a nova resiliência seja a gente ter um problema, ter uma adversidade e lá na frente sair muito melhor do que a gente entrou. Então, chega aí, para quem não sabe o que é resiliência, novo caminho. Eu sempre entendi resiliência, Muxi, depois, né, de tudo que a gente já conversou, que é o momento em que você tem a oportunidade de se descobrir mais forte, viver uma situação em que você cai, levanta e segue, e não É cai e isso aí. fica, né? Você cai, levanta e segue. E aí eu queria te perguntar, Muxi, Quer sobre um a questão. exemplo de resiliência muito bom? Criança. Sim, Criança é a é, pessoa mais resiliente que tem.
Criança, ela está andando, ela cai, ela chora o que tem que chorar, em 2 minutos você brinca com ela, ela põe o foco em outra coisa, esquece aquilo que já passou e segue. Então esse é um exercício. Eu sei que você vai vir com a pergunta, qual que é o exercício? Um exercício bom é a gente cair, levantar, resolver o que tem que resolver e esquecer o que a gente passou. Não ficar vivendo a lamentação. Já passou. O Covid, o Corona já está aí, não tem mais o que fazer, não tem o que reclamar. O que a gente tem que fazer a partir de agora para sobreviver? Seja profissionalmente, emocionalmente, relacionamento, tudo. Foda-se o problema, vamos tocar o barco. Então o exercício vamos tocar o barco. Até porque acho que pela primeira vez na vida, Muxa, a gente está falando todo o mundo. Porque às vezes a gente fala assim, todo mundo pensa assim. Não. Será que é todo mundo? Agora não. Agora todo o mundo está vivendo a mesma situação. Eu sempre lembro das aulas de português. Quando a professora de português passava um texto, se tinha 30 alunos na sala, a gente teria 30 interpretações diferentes. O fato é um só. E aí o que eu queria te perguntar, meu amigo, é que nas nossas primeiras lives, lá em março, a gente tinha uma ideia muito equivocada do período que tudo isso ia durar. E agora, a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada. A gente vive de especulações. Eu, por exemplo, vou te falar, eu não assisto televisão, deve fazer umas 3 semanas. Eu parei, inclusive, de ver outros conteúdos aqui em canais. Eu só estou procurando saber aquilo que eu realmente preciso saber. Não é que eu estou alienada, não. Eu estou poupando meu cérebro. E eu sei que quando eu tiver que voltar, eu vou saber que eu tenho que voltar, né? Vou ter que voltar para São Paulo e tudo mais. Então, eu queria ver com você o seguinte. O exercício da resiliência é como um exercício de fé todos os dias, esse comprometimento com este foco no seu poder pessoal, na sua capacidade de ser resiliente? Hoje eu fiz um post um pouquinho mais cedo, era antes do almoço, justamente falando sobre fé e resiliência. Para você ser resiliente, você tem que ter fé do que você quer. Fé, quando eu falo, acreditar que vai dar certo, acreditar que a gente tem um objetivo e estar conectado. Tem tudo a ver fé com resiliência. E um dos pilares é justamente a fé. Tá? Se a gente não tiver a fé que vai sobreviver, a gente não vai sobreviver. Se eu colocar na minha cabeça, vai dar tudo errado? Vai dar tudo errado. Então, acreditar, a fé, o exercício de que eu preciso colocar o foco aonde eu preciso, como você deu o exemplo. Eu estou colocando foco naquele conteúdo que me faz bem. Estou colocando foco em algo que eu preciso. Eu estou assistindo várias lives, estou estudando como nunca eu estudei na minha vida. Tá? Porque eu estou tendo um tempo um pouco maior, e o tempo que eu me andava indo para lá e para cá, os treinamentos que eu ia dar. A gente está fazendo muita coisa online, mas eu estou sobrando um pouquinho de tempo. Esse pouquinho de tempo eu também estou indo em conteúdos. Só que é muito conteúdo, tá? E tem ótimos conteúdos. Só que não adianta eu pegar 100 conteúdos e não colocar nenhum em prática. É muito melhor eu escolher uma coisa e colocar em prática todos os dias, do que todos os dias ver um conteúdo diferente. Então a ideia é colocar um pouco em prática, e essa fé que você fala tem tudo a ver. Nós estamos ficando guardadinhos, a gente agradece muito as pessoas que estão à frente na rua e segurando essa bronca. Eu agradeço e oro e rezo e mando todas as energias positivas que eu posso diariamente para essas pessoas, mas quem está ficando em casa, sim, refletir o que está precisando melhorar, o que está precisando se trabalhar, se alinhar com essa fé, com esse algo maior. Como você disse, agora está todo mundo no mesmo lugar, todo mundo sabendo que isso vai demorar muito mais tempo. E agora chegou a hora da gente se conscientizar que o meu, desculpa o palavrão, hoje eu estou bem mal educado mesmo, o meu ferra com o do outro. Então a gente tem que se cuidar, e se a gente não se unir nessa fé de algo em comum, de todo mundo sobreviver, de todo mundo ser feliz, parar de querer jogar o ego lá para cima e falar eu sou o bonzão e o outro não é, porque cada um tem o seu talento, e colocar essa fé, esse exercício que você trouxe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então a única coisa que a gente pode fazer é ficar forte dentro das nossas possibilidades, porque a gente tem que viver com a impotência e com a impermanência. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
Então, a grande ideia é a gente se fortalecer na fé, se fortalecer no que a gente está precisando para a gente fortalecer a resiliência. Acho que é esse o caminho, né? Olha, eu ouço assim pessoas, né? Ouço não, né? Leio e vejo muitas pessoas ainda reclamando, Amush, ainda se lamentando do que está acontecendo. E se a lamentação adiantasse alguma coisa, né? Estaria tudo resolvido. Mas eu ainda quero reforçar com você uma coisa. Quando eu sou gentil com alguém, eu recebo mais de 30 hormônios do bem no meu corpo. Quando eu sou gentil comigo, imagina o que não acontece, né, no final do dia se eu tenho atitudes gentis comigo. Só que ser gentil com alguém grosseiro é que é o desafio. Eu ser gentil comigo quando a casa está caindo, é aí que vem a grande provação. Né? Então, eu gostaria que você falasse sobre a resiliência neste momento em que nós temos dois grupos. Os que estão trabalhando dentro de casa, estão trabalhando muito, e os que estão dentro de casa estão sem trabalho, né? Um trabalho fixo. Eu estou me reinventando todos os dias. Eu fico o dia inteiro pensando como é que eu posso somar conteúdo para ajudar mais pessoas. Então, assim, eu estou trabalhando muito mais, pensando muito mais. Tem ainda outro grupo que está trabalhando fora de casa, que eu também agradeço todos os dias a todos que estão aí trabalhando na linha de frente, mas aí eu queria ver contigo o seguinte, Amushi, como incluir a resiliência neste modelo em que quem está em casa tem que aprender na marra o que é resiliência para também não perder o emprego? O que você falou antes, começou com uma coisa muito legal, que tem um grupo de pessoas que ainda está reclamando, tá? Esse grupo de pessoas, ele só está olhando para a morte e para a perda, não está olhando para a vida e para a coisa boa, tá? Perfeito. Quando eu reclamo, eu estou deixando tudo que já vivi, tudo que eu já conquistei, tudo que minha família e meus ancestrais já fizeram por mim, para eu estar aqui, tá? Eu tenho um mestre que é o Décio, que eu entro agora às 19 horas com ele, que ele fala, o reclamar é morrer, tá? Fazer a vida valer a pena é a vida, é o positivo. E a gente tem que fazer a vida valer a pena com os recursos e as possibilidades que cada um tem. Quem tem lá fora tem uma possibilidade, quem está dentro de casa tem outra. E cada um tem a sua realidade, tem a sua história, tem o seu contexto, tá? Mas ficar reclamando qualquer um dos dois não vai resolver, tá? Eu vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz hoje com uma cliente, tá? Ela falou, eu preciso fazer terapia, eu não tenho dinheiro para te pagar, Mush, vou te pagar quando eu puder. Você pode me atender? Eu falei, claro, posso te atender, vamos lá bater um papo, estou disponível, tenho um horário, tá? Ela falou, meu apartamento, onde eu moro, é um quarto e um banheiro e tudo junto, e eu tô com meu marido e eu tenho coisas para falar que eu não quero falar. Ela desce, tá, do apartamento dela e faz a terapia sentada no banquinho da calçada, sozinha, isolada. O que ela está praticando? Totalmente a resiliência. Ela pediu algo que ela não tinha, ela não quis estar com o marido e criou uma outra situação. Ela saiu protegida de máscara e luvas para não se contaminar no coisa. Então, ela usou de muita resiliência para alcançar um objetivo dela. Ou, senão, ela poderia estar lá dentro de casa reclamando que ela não tem dinheiro, que ela não pode ir buscar algo, que ela não pode sair de casa. Então ela foi através de algo que ela se fortaleceu, buscar um outro caminho e um outro para ela chegar ao objetivo dela, que é se redescobrir também na profissão. Porque ela foi mandada embora da profissão que ela trabalhava como representante comercial e acabou isso para ir agora nesse momento. Então ela falou para mim, o que eu faço a partir de agora? Como é que eu me redescubro? Eu falei, existem um monte de coisa que vocês podem fazer. E justamente, é um curso, é algo novo. Ela falou, eu sempre quis ajudar as pessoas. Como eu posso ajudar as pessoas no momento? Vá atrás disso e beneficiar quem pode fazer. Se é fazer máscara, se é levar comida para quem precisa, se é a gente voltar à nossa humildade e fazer o que a gente é possível
dentro das possibilidades que a gente pode. Isso é ser resiliente, sim? E não ficar lá em casa reclamando, sem atitude nenhuma, vivendo a morte. Mais do que ficar no campo aí de fora, podendo se contaminar, é ficar sofrendo dentro de casa, somatizando. Tá? Ontem eu assisti uma live do Roberto Chiniachik, que é um mestre, sim? E ele falava assim, existe um período de paralisação, de congelamento? Sim, existe. Para algumas pessoas é um dia, para outras 3, para outras uma semana. Mas não dá para ficar paralisado 3, 4 semanas, que é 5 semanas, que é o que a gente está indo a partir de agora. Chegou a hora das pessoas se mexerem, das pessoas fazerem o que elas podem fazer com a possibilidade que elas têm, com os recursos que elas têm nesse momento. Então, acho que essa é a nova resiliência, que é a que você está me perguntando. Parar de reclamar, ver os recursos e as possibilidades, sair um pouquinho do sofrimento e se colocar do lado de fora. O que eu tenho de talento? O que eu posso fazer? Aonde eu posso ajudar? Onde eu posso redescobrir a minha profissão? Aonde eu posso contribuir dentro da minha sociedade, da minha comunidade, do meu bairro? Entendeu? Então, é por aí que essa resiliência nova está nascendo. Entendeu? Não tem outro caminho do que, vou ficar reclamando, vou ficar chorando, vou ficar aí, é uma merda, tudo isso é uma mentira. Não, não é uma mentira. Ou a gente enfrenta a realidade como ela é, ou essa é a realidade que a gente vai viver nos próximos 30 dias. Isso. A gente, eu pelo menos, eu sempre me assustei com alguns comportamentos muito pessimistas diante de situações que eram boas. Então eu imagino para essa turma que já sempre era do contra, agora então tá nadando de braçada, né? Porque aí já tem um monte de coisa para reclamar. E eu queria te perguntar, Muxi, como é que a gente pode lidar com essas pessoas? Aqui vieram alguns comentários e eu quero, com a sua sabedoria, então, entender se às vezes o silêncio é melhor num caso desse, porque você está lá, você está exercitando a sua fé, né? Você está exercitando a sua resiliência todos os dias. Você está fazendo o seu melhor. Aí você topa com algumas pessoas que estão só naquele viés negativo. O que você acha? Momentos de silêncio são melhores do que tentar e dizer, olha, e se você tentar olhar por esse ângulo? O que a gente pode fazer? Tem aquela primeira coisa que é fácil. Eu preciso conviver com essa pessoa? Sim, se eu preciso conviver com essa pessoa e a gente está vivendo a resiliência dentro de casa agora e em lugares que as pessoas estão trabalhando e elas devem estar precisando, eu tenho que estar. Se eu não preciso estar com essa pessoa e não preciso me relacionar, tem uma palavrinha fácil que a gente ensina algumas vezes que é necessário, a gente bate bastante nessa tecla no Resiliência. Se eu não preciso estar com essa pessoa, se eu não preciso me relacionar com essa pessoa, tem uma palavrinha ótima. Foda-se. Deixa ela pra lá e tchau. Tá? Agora, se eu tô dentro de casa, eu preciso me relacionar, essa pessoa é uma pessoa da minha família, é alguém do meu trabalho, é alguém que eu convivo, e eu preciso, qualquer decisão, qualquer momento que eu tome, qualquer discussão que eu faça em estado de sofrimento, que eu falo estado de sofrimento é com raiva, com medo, com tristeza, é melhor manter o silêncio, dar uma respirada e pedir um tempo. Sim? Se minha esposa vem aqui e começa a gritar comigo e eu começo a gritar com ela, isso só vai aumentar. Então, minha esposa tem um dom que ela consegue falar 5 minutos. Eu falo 5 minutos do quê? 5 minutos para a gente respirar, tomar uma água, se acalmar para a gente poder conversar e chegar a uma solução. Então, ela usa de muita resiliência porque sabe que essa troca vai dar um problema. E também sabe que o silêncio também só vai jogar a sujeira e a coisa para debaixo do tapete. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, se a gente precisa se relacionar com a pessoa, é dar uma respirada, dar uma acalmada, deixar baixar os ânimos e sim, após isso, conversar numa boa e falar. Para tirar as pessoas do negativismo e desse momento de morte, a gente tem que mostrar para elas que existe em cada situação um lado bom, tá? E também potencializar nas pessoas o que elas têm de melhores. Tá? Você tem coisas boas, eu tenho outras coisas boas, diferente das suas, que tem diferente da minha esposa, que tem diferente da do meu pai, que tem diferente da minha sogra que está aqui, que tem diferentes qualidades
da irmã, da minha esposa, que também está aqui, como a minha colaboradora que está aqui dentro de casa também tem. Cada um tem o seu talento. E a gente falar desse talento, eu preciso da sua energia, eu preciso dessa sua calma de respirar para minha esposa, eu preciso da sua sabedoria, pai, que você teve em vários momentos, e mostrar para essas pessoas o que elas têm de melhor, começa elas a fazer, a enxergar o lado bom da coisa, tá? A gente tem que sair um pouco do problema, vivenciar o problema e querer resolver com ele. A gente só faz e toma decisões. Quase todas as decisões que eu tomo em estado de sofrimento são decisões que me prejudicam. Então, a gente poder parar um pouquinho, respirar, pedir ajuda também de pessoas que estão ao nosso lado, com os seus talentos, faz a gente sair do negativismo e enxergar de uma outra maneira. Perfeito, é o famoso contar até 10, né? Para não agir por impulso, perder energia, perder a cabeça, depois tomar a decisão que você se arrepende. Depois tem que pedir desculpa, assumir o erro, tem que fazer desculpa e um perdoar o outro, tem que existir uma compensação. Na próxima live que a gente vai falar, e a gente vai falar muito sobre perdão e desculpa, que muitas pessoas estão passando por isso. Então, existem pessoas que têm a cabeça barulhenta também, a mente barulhenta e ficam em silêncio. E acho que a gente até falou na outra live, dessas pessoas que ficam sofrendo em silêncio. A gente precisa escutar essas pessoas também. E se colocar, eu brinco muito, e tem uma frase aí do Resiliência, que existe não só os cursos de oratória, os cursos de escutatória. Tá? Hoje eu fiz uma terapia com uma pessoa, um atendimento, que ela falou: Amuxa, eu só quero falar, me deixa falar, deixa eu pôr meus cachorros para fora, eu sei que você vem com outras soluções, mas eu só quero pôr... Foram 45 minutos só ela pondo os cachorros para fora. Entende? Então a gente também tem que se colocar nesse canal de escutar as pessoas que estão quietinhas, sofrendo no canto, de alguma maneira, assim. Porque se as pessoas estão reclamando e estão negativas, elas estão sofrendo. Sim, a gente tem que sempre lembrar que os do contra sempre existiram. É isso aí. Mas e a gente precisa deles também, tá? A gente precisa dos negativos, das pessoas assim, porque elas fazem a gente enxergar todos os problemas que talvez eu, que sou um cara muito positivo, às vezes não enxerga. Eu tenho um exemplo muito bom com a Carla, que é a esposa do Tadashi. Todo mundo conhece o Tadashi. Ela tem como primeiro talento prudência e disciplina. Prudência, o que é a prudência? Começar a olhar com carinho para tudo que pode sair de errado. E eu sou uma pessoa que fala, vamos lá fazer, se der errado a gente corrige, no caminho a gente dá um jeito. E ela sempre me traz também esse olhar para poder olhar para as coisas de uma maneira mais clara, estudando, colocando os pés no chão. Então a gente poder ter parceiros assim também nos fazem bem. Não é de tudo o pior. Sim, faz também a gente enxergar o lado verdadeiro da coisa. É como o filme Divertidamente, né? Nós temos 5 emoções básicas, 4 com viés negativo e só uma com viés positivo, que é a alegria. E no filme Divertidamente, né, a tristeza, ela é sempre vista assim, do tipo, e agora a tristeza estragou tudo. E entender também esses momentos mais introspectivos são fundamentais para a gente reconhecer os positivos. Amuxa, uma pergunta muito interessante de uma pessoa aí que pôs agora: qual que é a diferença de prudência para negativismo? Prudência é olhar para o que pode dar errado. Negativismo é achar que tudo vai dar errado. Perfeito. Errado. Sim? Então a prudência é poder olhar que algo vai sair errado. É poder olhar que se eu sair de casa sem máscara e não me proteger, colocar o álcool gel, colocar minha luva, ir fazer o supermercado, deixar meu sapato de fora, isso é prudência. Agora, eu achar que eu saí na rua e vou morrer, é o negativismo. Sim. É um exemplo simples, sim, que pode ajustar a pergunta da pessoa. Isso, inclusive, Amuxa, a gente pode levar para o ambiente profissional. Né? Como eu vivi a experiência da síndrome de burnout, muitas pessoas perguntam, mas eu posso chutar o balde e tal. Então, prudência seria olhar para as possibilidades, né? Se você vier a tomar uma decisão, estudar o mercado, estudar se você pode se reinventar, quais são as habilidades, e a negatividade é ficar naquele estado ruim, triste, angustiado e só ver coisas ruins.
porque eu não vou ter emprego, porque eu já estou velho, porque eu já isso, porque eu estou aquilo. É mais ou menos esse exemplo, né? É isso aí. Ó, tantas pessoas agradecendo aqui a conversa e me enviando várias perguntas, mas uma me chamou a atenção, porque eu entendo que essa pessoa precisa muito da sua resposta, Bora lá. que é o luto. Se dá para ser resiliente numa situação de luto, e aí eu já complemento essa pergunta assim: por quanto tempo, de repente, eu preciso estar no estado de atenção e reconhecer assim, bom, por enquanto, essa palavra por enquanto ela é muito boa, sabe? Tipo, por enquanto eu não consigo me levantar. Isso é Tá? possível? É possível e cada um tem a sua forma, tá? O que a gente não pode ficar é o resto da vida em luto, tá? Todo mundo, e a gente tem que respeitar isso muito, porque o amor que a gente tem pelas pessoas é muito maior que qualquer coisa, tá? Então, o luto eu respeito muito, mas o meu tempo de luto pode ser diferente do seu, que pode ser diferente da pessoa que está perguntando. Mas a gente precisa passar por esse luto. E esse luto não é só de pessoas, é de relacionamento, é de trabalho, é de Qualquer. amigos. Qualquer perda nos leva ao luto, tá? E existem as fases do luto, tá? A primeira fase que a gente tem do luto é A o negação. nega, a negação. Eu nego. Eu não, ai, por que aconteceu isso comigo? Ai, não sei, não podia, ai, se eu tivesse feito isso ou aquilo, tá? Então a gente tem que, por que morreu meu pai? Podia ser outra pessoa e a gente entra nesse negação total. Depois vem a raiva. A gente fica muito bravo, tá? Por que tiraram isso de mim? Por que eu ficar bravo, ficar realmente puto, tá? A terceira é a negociação, tá? A gente começa a negociar. E depois que a gente começa a negociar, a gente entra na tristeza, tá? E aí a gente fica um pouco triste. E aí a última, que é a quinta, é a libertação, é o aceitar, a aceitação como aquilo é. Então a gente precisa passar por essas etapas e precisa vivenciar o luto, tá? O que a gente pode fazer é acolher as pessoas. A vida tem uma ordem natural e a gente sabe que a única certeza que a gente tem é que a gente vai, sim, mas dar muito amor e muito acolhimento para essas pessoas que estão passando por esse problema agora, e se sentir confortável, mas viver isso. O grande problema que existe no luto é que tem pessoas que vivem para o resto da vida no luto. E isso também traz o negativismo e ver o lado ruim só da vida. Porque elas sentem tanta falta das pessoas que se foram ou de alguma perda que elas tiveram, que é muito grande. Mas em constelação familiar, quando a gente faz a representação disso, tá? E muitas pessoas conhecem a constelação, mas através de representações a gente põe as pessoas que vão embora ou as pessoas, algo que a gente perde. Quando a gente põe na representação e a gente vive nessa tristeza, vive nesse luto, nesse momento negativo, essas outras pessoas estão tristes também. Elas se sentem mal. Sim. Porque as pessoas, tá? As pessoas que já foram, como elas querem que as pessoas fiquem aqui bem, que elas aproveitem o máximo a vida. Então, é viver o período de luto que a pessoa tem, é viver o sofrimento que ela tem, mas que ela não viva para sempre nesse lugar. Que ela faça viver valer a pena. Outro dia eu atendi uma pessoa que perdeu um irmão, tá? E ela falava, ela ficava assim, ai, eu estou ganhando dinheiro, eu tenho esse apartamento, eu estou vivendo isso, meu irmão poderia estar vivendo isso comigo. E ele sofria com isso, tá? Com essa, ele se achava que ele não tinha o direito de aproveitar tudo que ele proporcionava, ele mesmo para a vida dele, porque o irmão dele não aproveitou. E aí eu mostrei para ele, talvez se você aproveitasse como o seu irmão gostaria de aproveitar e fizesse isso em honra a ele, curtisse como ele estivesse curtindo, talvez deixaria ele num lado melhor e mais feliz e você também poderia aproveitar isso. Eu faço uma brincadeira de uma pessoa também que eu atendi há muito tempo atrás, que ela falava assim, eu comprei um carro XYZ e meu pai gostaria muito de ter esse carro. E eu consegui ganhar esse carro. Eu falei para ele, então por que você não dirige esse carro
imaginando que o seu pai está do lado, curtindo Legal. você com esse carro, que é muito melhor do que eu ficar lá sofrendo, me lamentando. Eu consegui comprar esse carro e meu pai poderia estar ali. Mas imaginar o pai dele ao lado, sim, e curtindo esse momento junto com ele. E como é que eu me sinto? Eu me sinto feliz. E como é que meu pai, onde ele estiver, o que ele acreditar, tanto faz se ele está lá, não está, se virou energia, se não é, mas aonde estiver, a energia dele também vai estar feliz. E isso se transforma numa força potencializadora muito maior. Entende? Sim. Então esse menino, quando fez esse exercício de imaginar nesse carro, dirigindo com o pai, curtindo a música que o pai gostava, junto com isso, foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho um outro caso muito legal, que era de uma família que tinha algumas farmácias em algumas cidades do interior, tá? E era um pai com 4 irmãs. Sim. Uau! E o pai ia de cidade em cidade fazer o recolhimento do dinheiro para trazer, para distribuir e dar sede. E numa dessas viagens o pai cochilou e faleceu, tá? Essa menina que veio procurar ajuda, ela também trabalhava num lugar distante e já estava cochilando no trabalho para ir no mesmo caminho do pai. Uau! E aí ela tinha as irmãs, os negócios começaram a ir mal porque ninguém conseguiu dar muita atenção. E eles só estavam vivendo o quê? A tristeza da perda do pai. E aí eu mostrei para ela e perguntei para ela qual que era um momento muito agradável que vocês tinham com o pai de vocês. E ela falava que numa terça ou quarta-feira, como de final de semana o pai estava sempre trabalhando, o pai sempre chegava com uma carne, uma linguiça e fazia um churrasquinho na terça ou na quarta. E eu falei, por que vocês não voltam a fazer esse churrasquinho na terça ou na quarta? Todas as irmãs e a mãe. Elas voltaram a fazer esse churrasco toda terça ou quarta, uma vez por semana ou a cada 15 dias, e a alegria da família foi voltando. Sim? A força da família foi voltando, os negócios foram voltando, as farmácias começaram a dar dinheiro de novo. Por quê? Querendo ou não, com a perda, com a dor, mas o que o pai gostaria que eles fizessem? Dessem continuidade àquilo que estava acontecendo, fizesse algo à vida, ao benefício, a algo melhor. E aí todo mundo se fortaleceu e todas as meninas hoje agradecem e fazem o churrasco, elas ainda me convidam para ir a esse churrasco, entende? Então é algo da gente pegar algo bom, existe a saudade ruim, a da dor, e a saudade boa, da alegria de fazer algo que era muito bom. Então da gente colocar isso em algo positivo para a vida, que nos leve a algo que seja a saudade boa e não a saudade ruim. Perfeito, amor. Eu lembrei de uma história em que eu vivi com um amigo do meu pai, não vou nem trazer aqui, mas isso que você falou é muito verdadeiro. Quando você imagina uma situação, uma pessoa só com uma saudade ruim ou não, quando você considera como seria, né, se essa pessoa ainda estivesse viva e você pudesse conversar com ela, mas aí você sente realmente que você está no caminho certo, quando você se coloca como você está honrando realmente essa pessoa, mas da forma que ela se orgulharia de você, e não só com as lamentações. Amuxa, eu preciso ser muito responsável com o seu horário, você tem uma live para 7 com o Décio. Dá pra gente falar mais 10 minutinhos. Eu queria te fazer uma pergunta que eu não posso deixar passar, porque várias pessoas comentaram, ela é bem polêmica, tá? Me perdoem, mas nós estamos quebrando vários tabus, então vai Não, mesmo. bora nessa. Falou várias vezes essa palavra, um monte de gente aqui brigou, mas, cara, a gente fala isso sempre. Perguntaram assim, qual é a diferença entre a resiliência e o foda-se? O foda-se é eu não ter que mais... Aquilo que eu estava falando. O foda-se é o seguinte, eu preciso conviver com essa pessoa, eu preciso resolver esse problema, eu preciso estar ali naquele lugar, eu preciso, tá? Se eu não preciso, foda-se, eu deixo ir, entende? Eu preciso estar aqui com os meus pais, na casa dele, cuidando deles. Sim, eu preciso, porque eu amo eles, não dá para eu dar um foda-se para eles, tá? Eu quero estar com a minha esposa, eu gosto da minha esposa, eu quero ter um relacionamento com ela, eu quero ser uma pessoa imperfeita, me consertar, me melhorar a cada momento para virar 2 velhinhos, que é o que eu sonho do meu relacionamento,
morrer velhinho ao lado dela. Então não dá para eu dar um foda-se. Eu prefiro consertar o relacionamento. Prefiro ser resiliente e chegar a esse meu objetivo. Eu preciso estar na minha empresa, eu preciso fazer a minha empresa, eu preciso ganhar dinheiro? Preciso. Então não dá para eu meter um foda-se. Entende? Então é muito um peso do que é importante para você. Entende? Do que faz sentido e o que você quer para sua vida. Eu quero um relacionamento com a minha esposa, quero morrer velhinho com ela. Não dá para eu meter um foda-se. Eu quero ajudar as pessoas e fazer minha empresa ter muito sucesso, ganhar muito dinheiro e ainda contribuir muito na vida das pessoas. Não dá para eu meter um foda-se. Entende? Eu quero que meu pai proporcionar o máximo de qualidade de vida para o meu pai nessa terceira idade dele, nessa velhice, para ele se sentir bem. Não dá para eu meter um foda-se e largar meu pai aqui de qualquer jeito. Entende? Perfeito. Então, eu preciso me tornar resiliente para suportar situações que eu quero para a minha vida. Entende? Então, você tem que pegar um papel, para a pessoa que fez essa pergunta, pega um papel aí e escreve o que é importante na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos, na sua família, na sua profissão, na sua saúde física, tá? Antes da quarentena, eu estava descuidando um pouco do meu corpo, tá? Não dava mais para eu meter um foda-se, entendeu? Porque senão eu não vou poder estar mais tempo com meu filho. Então eu assumi uma responsabilidade, assumi a honestidade comigo mesmo e fui cuidar, perdi 12 quilos nessa quarentena. Olha, parabéns. Entende? Então, não dá para eu meter um foda-se na minha saúde. Então, das pessoas fazerem uma lista do que realmente é importante na vida delas. Projeto de vida, a gente ensina isso no Tadashi o tempo todo. Se você não tem um plano, um projeto de vida, você vai ficar aí e vai ficar no mesmo lugar, repetindo as mesmas coisas, os mesmos padrões, botando a culpa no Zé, no Pedro, no Lula, no Bolsonaro, na Dilma, no Maia, sei lá quem que é, e não vai chegar no seu objetivo. Vai ficar nessa roda. Autorresponsabilidade, o que eu quero para minha vida. Agora, se eu quiser ficar metendo foda-se, fudeu, entendeu? A Então, gente tem a grande diferença, acho que é a responsabilidade. Isso aí, fala, que eu tô te cortando, mas acho que deu para pegar, né? Sim. É a questão do, ok, eu sei para quem que eu vou, ou que situação eu terei que ser resiliente ou não, e aí ser responsável pela consequência. Se eu fizer tal Justamente. consequência, né? E teve uma pessoa aqui que até perguntou assim, será que o mundo não está como está pelo excesso de foda-se? Pode ser que sim, porque não está olhando para as consequências, né? Ou muitas estão vivendo vidas que não valem a pena ser vividas porque têm medo de apertar o foda-se. É Porque isso estão, mesmo. mas lembra, achando que estão resilientes, na verdade estão adoecendo. Estou vendo as perguntas que tem aqui também, tem boas perguntas. Estão incríveis. Amushi, na semana que vem eu vou fazer uma semana inteira sobre futuro do trabalho. Porque muitos modelos vão mudar, muitos líderes vão deixar de ser líderes, muitos chefes vão deixar de ser chefes, vão se tornar líder, enfim, e empreendedores. E aí eu queria muito te fazer um convite para estarmos nessa semana em que quem ainda não caiu a ficha do que é resiliência, para que inclua isso na rotina. Você topa estar comigo na semana que vem? Topo, com certeza. É só falar o dia e horário, a gente está aí a qualquer momento. Resiliência é um assunto infinito, é É isso inesgotável. aí. É dia 1º, E né? Que dia que é? Já o faz dia o convite aí pro pessoal. trabalho. Eu queria, na verdade, no sábado, no dia 2, depois vão ter futuristas, CEOs, pessoas de RH, e aí eu queria no dia 2 de maio, no sábado, se você trabalhar, evidentemente, da gente Sim, encerrar com a resiliência. bora. Estaremos lá. Né? Se puder ser de manhã, a gente está aí. Pronto. Amush, Tá? Eu pelo quero seu só terminar com essa última pergunta que eu pus aí, é que como ser gentil com as pessoas dentro de casa, tá? A pergunta, tinha 3 pessoas perguntando como lidar com as pessoas dentro de casa. Eu estou pondo uma coisa à prova em mim. Tudo que eu ensino aqui, eu já coloquei à prova em mim, tá? Tudo que eu aprendo, eu testo antes de falar, tá? Eu não também. costumo... Se eu não testar, eu nunca vou falar, tá? Porque não adianta ficar dando teoria sem a prática.
tá? Eu Perfeito. sempre fui da prática. Eu estudo, primeiro eu ponho a prova, depois eu vou entender o conceito, a teoria, para depois validar e poder dar tudo isso, tá? Eu estou pondo uma técnica que eu escutei agora, não sei com quem, em que livro que foi, em que lugar, que é a gente compreender mais os outros do que ser compreendido. Então, para a gente ser gentil com as outras pessoas, primeiro a gente tem que olhar o que elas estão pedindo conosco. Se elas estão brigando, se elas estão tristes, se elas estão raivosas, se elas estão com medo, por trás disso existe algo maior, tá? Então, se eu não entender isso, eu não consigo ser gentil com outra pessoa, vou julgá-la e vou querer impor a minha compreensão e vou querer que ela seja compreendida. Então, para eu ser mais gentil com as pessoas, eu preciso entender as carências e o que está passando com a outra pessoa. Nesse momento, está todo mundo inseguro, com medo, com problemas. Então, vamos ser mais flexíveis, pessoas. Vamos ser mais empáticos, justamente. Oração de São Francisco de Assis. Vamos compreender, eu gosto muito, Tadashi sempre põe, e a gente põe. Vamos amar mais para ser amado. E por aí vai. Então, entender o que a outra pessoa está te pedindo nos gritos, é entender o que a outra pessoa está te pedindo no choro, é entender o que as outras estão pedindo na paralisação e no silêncio delas. Vamos entender as pessoas, vamos se unir. É um momento sentimental onde está todo mundo com o coração aberto para poder dividir, se fortalecer e a gente crescer junto. É uma união com o outro. A gente tem que parar de um querer ser melhor que o outro, de um querer ter a razão. Eu não quero ter a razão, eu não sou o certo, eu estou aqui, quem quiser me ensinar, eu não quero entrar no achismo, eu não quero entrar no que um é certo, que o outro é errado. Acho que a gente tem que entrar agora no momento de todo mundo se ajudar e todo mundo poder olhar com carinho para todo mundo, para a dificuldade que está todo mundo passando, porque eu sei que tem pessoas que estão passando fome. Hoje a gente estava falando com a colaboradora nossa aqui, ela falou, eu estou passando fome, eu posso ir voltar a trabalhar? A gente falou, não, a gente está te mandando dinheiro aí para sua família e você pode voltar a trabalhar. Ela tirou férias, só que o dinheiro das férias dela, o marido dela foi embora e elas não conseguiram sustentar a família. Então, da gente pôr o que tiver à disposição para esse é o momento agora de a gente se unir. Se não se unir, e se a gente não escutar e ser gentil com os outros, a gente não vai entender o pedido que elas estão nos dando através da gritaria, do choro, do silêncio, do medo, da paralisação. Sim, então, ser gentil através de compreender o que as pessoas estão pedindo a nós. Menos competição, mais compreensão. É isso aí. Adorei. Amigo, gratidão absoluta. Boa semana para todos. E depois a gente conversa sobre a Semana do Futuro do Trabalho, tá bom? Tá Boa bom. noite. Hoje eu vou gravar a live e te mando, tá? Que agora eu aprendi, ó. Tô aço aí. Repete, por favor. Essa live eu gravo, que agora eu aprendi tudo sobre salvar live, poder subir e te mando ela sem problema. Que a outra a gente perdeu, lembra? Combinado. Beijo grande Eu vou todos. tomar uma água. Agradeço todo mundo que estava aí. Agora às 19 horas eu entro com o 10, vou tomar uma água, fazer um xixi e volto aí rapidinho. Beijo a todos.